comentando a lição de quinta-feira, 26 de setembro de 2024. Vão por todo o mundo. A missão que o Senhor Jesus deu foi muito geral, muito abrangente e sem nenhuma limitação ou fronteira. Não se trata mais do Evangelho do Reino somente para Israel. A ordem para ir significa tomar consciência do objetivo de uma viagem de divulgação para a qual temos que sair da nossa zona de conforto pessoal. A tarefa é pregar o Evangelho como um mensageiro, dizê-lo e, portanto, também vivê-lo. Não dá para ser uma testemunha silenciosa. No tempo da Reforma Protestante, um homem foi preso acusado de ser um herege que divulgava as verdades da Reforma. Durante 6 anos o deixaram preso e ninguém conseguiu provas reais contra ele, e ao ser interrogado, ele não falava nada. Sem provas, resolveram soltá-lo afinal. 2 anos depois, um outro prisioneiro foi colocado na mesma cela do homem calado. Um dia, o prisioneiro descobriu um tijolo meio solto na parede e, ao arrancá-lo, encontrou um papel onde o prisioneiro anterior declarava sua fidelidade a Deus de forma muito sincera. Era uma testemunha silenciosa que poderia ter sido útil à reforma, como foi Martinho Lutero e tantos outros que não se envergonhavam nem tinham medo de testemunhar. A grande comissão foi uma ordem para ir a todo o mundo de forma direta e pregar o Evangelho sem medo e com a visão de salvação a todas as pessoas. O que significa para nós as palavras de Jesus em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 até o 20? As palavras de Jesus nos convocam também para participarmos do evangelismo e fazermos o que Paulo disse a Timóteo. Insisto que vocês preguem a tempo e fora de tempo. É uma ordem para apressar a segunda vinda de Cristo e encerrar logo o capítulo do pecado neste mundo. Na grande comissão, Jesus mencionou sinais que acompanhariam a pregação do Evangelho, como expulsar demônios, falar novas línguas, ser protegidos de perigos e curar os enfermos. Todavia, isso só aconteceria se fosse necessário, sem ações presunçosas, como se fosse um espetáculo diante dos incrédulos. Se para a realização da obra, situações forem criadas desafiando o poder divino, Deus iria operar para glorificar o seu nome. Desta forma, depois que o Senhor deu aos discípulos a missão de pregar, ele concluiu sua obra em sua totalidade. Ele entregou sua tarefa aos seus discípulos e a nós, discípulos desse tempo. Jesus subiu ao céu e nos deixou a promessa de sua vinda. Ao subir ao céu, foi recebido por Deus e, como prova de aceitação e apreciação de sua obra, ele é entronizado à direita do Pai e recebe todo o poder do universo, tornando-se nosso intercessor no céu. Em seu pequeno livro, A Oração Muda as Coisas, um escritor chamado Gordon imagina uma conversação entre Cristo e o anjo Gabriel, logo após a ascensão de Cristo. Gabriel pergunta a Jesus que planos ele fez para que o mundo saiba que ele viveu, morreu e ressurgiu. E o mestre deve ter respondido: pedi a Pedro, Tiago e João, e mais alguns lá, que se entregassem à obra de pescar homens e dizer-lhes as coisas que viram. E os outros dirão o mesmo a outros, e assim por diante, até que o último homem tenha ouvido a história e tenha sido transformado pelo poder dela. Mas Gabriel, preocupado, parece encontrar certa dificuldade no plano do mestre e diz: sim, Senhor, porém suponhamos que depois de algum tempo Pedro se esqueça. Suponhamos que João perca o entusiasmo e simplesmente não conte a outrem a história. Imaginemos que seus sucessores até o século XXI fiquem tão preocupados que não contem a história aos outros. O que acontecerá então? Então a voz serena de Jesus replica: Gabriel, não fiz outros planos. Estou contando com todos eles. Que Deus nos abençoe.